Vamos continuar louvando o Senhor com Colossenses capítulo 4, amém? Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Vamos encerrar essa manhã, Colossenses 4. À noite vamos entrar em Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Glória a Deus. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Aleluia. Glória a Deus. Só algumas coisas que eu quero dizer aqui, 3 coisas. Primeiro, no versículo 16. O versículo 16 fala de uma epístola aos laodicenses, a igreja de Laodiceia. Essa epístola de Paulo se perdeu, ela não foi encontrada e ela não está na palavra de Deus. Alguém perguntaria, por quê? Porque ela não foi escolhida por Deus para estar na palavra como inspirada por Deus. Com certeza era uma epístola muito boa, porque o apóstolo Paulo não escrevia coisas ruins. Era uma epístola muito boa, mas que Deus não agiu de maneira que ela viesse estar aqui. Então Paulo tem aqui 13 epístolas e não 14 epístolas. Amém? Tudo que veio aqui para a Escritura foi a inspiração de Deus que trouxe para nós como palavra de Deus. Segunda coisa, no versículo 11, esse Jesus aí não é Jesus, é uma outra pessoa chamada Jesus, viu? Não era só Jesus que chamava Jesus. Jesus era um nome muito comum, assim como José, hoje João, né? Era um nome comum. Então, Jesus, muitas outras pessoas chamavam-se também de Jesus.
Na Escritura, no Antigo Testamento, tem um sacerdote chamado Jesus. Esse aqui não é o Jesus Cristo, Filho de Deus. É um dos irmãos, né? Um dos irmãos aí convertidos, né? Esse Jesus aqui era de Jesus. Amém? E eu gostaria que nós repetíssemos o versículo 12, todos juntos. Versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Dentro desse versículo aqui, pela oração de Epáfras, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, coloca um grande motivo pelo qual todos nós devemos orar, que faz parte do ministério de oração da igreja. Orar para quê? Esse para quê aí indica finalidade, tá? É uma afirmação de propósito. Para que oramos? Para que vos conserveis ricos, cheios de dinheiro, com muitas mansões, carros, iates, jet skis. Mas para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é por isso que nós temos que orar pela igreja de Deus, para se manter no caminho da perfeição, que é Cristo Jesus, buscando a sua santificação, porque estão plenamente convictos de que essa é a vontade de Deus. Aleluia? E o resto, amados, é acréscimo. Se fizermos isso aqui, estamos buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas triviais da vida serão acrescentadas. Aleluia? Vamos orar juntos então. Vamos ficar de pé para fazer essa oração. Daqui a pouco vocês vão ficar sentados aí o tempo inteiro. Deixa minha esposa orar por todos nós. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor preparou para nós esse banquete nessa manhã, Senhor. O Senhor preparou para nós a sua palavra, que é verdadeiro alimento, Senhor, para as nossas almas. E nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, porque nós começamos essa manhã, Senhor, fazendo a tua vontade, Senhor, que é adquirindo conhecimento para o nosso crescimento espiritual. Derrama sobre nós, Senhor, abundantemente o teu Espírito Santo e nos dê sabedoria, Senhor, para guardar no nosso coração e praticar na nossa vida toda a sua palavra, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor, e dá-nos sabedoria, Senhor, para agir de conformidade com a tua vontade e com a tua palavra. Nós te louvamos e te glorificamos por cada vida, por cada um que está aqui nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, que é poderoso e que conhece todas as nossas intenções, todas as nossas limitações, Senhor, que o Senhor venha agir sobre as nossas vidas, Senhor, e tirando de nós tudo aquilo que impede-nos, Senhor, de estarmos plenamente na tua presença, e que o Senhor santifica, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa maneira de falar, a nossa inquietação. Tira toda a inquietação, Senhor, e dá-nos paz, Senhor, dá-nos quietude para estarmos aprendendo qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade a nosso respeito. Amém, Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Bom dia. Ontem nós estávamos, então, ainda terminando a questão da interpretação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está na Escritura Sagrada exclusivamente para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Quem interpreta o Antigo Testamento à luz do Novo vai aprender, toda vez que estiver lendo o Antigo Testamento, que no Antigo Testamento tem 3 tipos de materiais. Amém? Então diga: material permanente, modificado e exclusivo.
O material permanente é aquele que valia no antigo e vale no novo, continua valendo no novo. O material modificado é aquele que tinha no antigo e continua no novo, mas de maneira modificada, de maneira nova, de maneira diferente. E o material exclusivo era aquele que tinha só no Antigo Testamento e não é para o Novo. No Novo não existe, nem é para existir. Amém? Foi revogado, era só para a Antiga Aliança, não é para a Nova Aliança. Dentro disso eu estava falando, vamos terminar o assunto de ontem, de 2 dízimos. No Antigo Testamento fala de 2 dízimos e não de 1 dízimo. De 2 dízimos. Aliás, a palavra dízimo, para quem às vezes não entende, vem da língua hebraica 10. Dízimo já significa 10%, ok? Uma 10ª parte. Por isso, dizimar, por exemplo, dizimar uma população é matar a 10ª parte daquela população. Isso era chamado de dizimar, porque dízimo vem de 10 em hebraico. Muito bem, nós temos no Antigo Testamento o dízimo de Abraão, que é em Gênesis capítulo 14, pode abrir aí que nós vamos ler hoje, Gênesis capítulo 14. E nós temos o dízimo que vimos ontem de Malaquias capítulo 3. E eu expliquei que o dízimo de Malaquias capítulo 3, aquele dízimo era material exclusivo do Antigo Testamento, não é do Novo Testamento. No Novo Testamento nós não entregamos o dízimo de Malaquias, né? Até citei esse envelopinho aqui, né, que nós usamos, que não é nosso. Esse envelopinho aqui, nós não temos o nosso envelope ainda. Esse envelopinho aqui é da CPAD, Casas Publicadoras Assembleias de Deus. E aqui eles usam o texto de Malaquias para trazer os dízimos, né? Esse texto aqui não é para o nosso dízimo do Novo Testamento. O dízimo de Malaquias era o dízimo levítico, que os judeus traziam para o tesouro do templo, para os sacerdotes levitas. Esse dízimo, ele era exclusivo do Antigo Testamento, e é por isso que naquela ocasião Deus falou para prová-lo, e no Novo Testamento ninguém mais põe Deus à prova. Pôr Deus à prova hoje é pecado. Fazer prova com Deus, ninguém faz prova com Deus hoje não. Se fizer isso, está pecando. Porque Deus já provou o seu grande amor para conosco, pelo fato de nos ter dado o seu único Filho. Aí Romanos 8,32, Paulo disse: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Deus falou que se eles dessem o dízimo, ele ia repreender o devorador. Eu já expliquei que aquele devorador já passou, era coisa do Antigo Testamento. O devorador era o 3º gafanhoto de Joel. Joel profetizou sobre 4 gafanhotos, Joel 1:4, o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. Os 4 gafanhotos de Joel são os mesmos 4 animais da visão de Daniel, capítulo 7. O leão é o gafanhoto, o leão de Daniel é o cortador de Joel, o urso de Daniel é o migrador de Joel, o leopardo de Daniel é o devorador de Joel, e o último animal, que não tem aspecto nenhum conhecido, um monstro que Daniel viu, é o destruidor, o gafanhoto destruidor de Joel, que são as 4 nações que dominaram sobre Israel. O leão e o gafanhoto cortador, a Babilônia. O urso e o gafanhoto migrador, o gafanhoto migrador, a Pérsia. O leopardo e o gafanhoto devorador, que Deus disse que ia repreender se eles obedecessem, mas eles não obedeceram, e por isso Deus deixou o devorador vir, é a Grécia
que tomou Israel 200 anos antes da vinda de Jesus e dominou sobre Israel durante 1 século. E o último gafanhoto destruidor, que é o animal monstruoso de Daniel, o Império Romano, que durou mais tempo do que os outros. Era um animal, por isso que Daniel viu que era um animal mais terrível do que os outros 3. Dominou por maior tempo, até o século, 1 século antes de Cristo, até 3 séculos depois de Cristo. E 3 séculos depois de Cristo, ele foi transformado no império religioso e continua agindo aí, destruindo as mentes para não ouvirem o evangelho de Cristo. Se chama o catolicismo romano. O catolicismo romano é a continuação espiritual e religiosa do Império Romano. É o monstro que Daniel viu, que continua destruindo, e é o gafanhoto destruidor. Portanto, dízimo não repreende devorador. Era aquele devorador porque era aquele dízimo. Não é do Novo Testamento. Esse dízimo de Malaquias, capítulo 3, não é o dízimo que nós cristãos trazemos diante de Jesus. Esse dízimo era um dízimo judaico e não um dízimo cristão. Esse dízimo era material exclusivo do Antigo Testamento, não é material do Novo Testamento. É uma lástima que as igrejas, quando ouvem pregação sobre dízimo, qual o texto que usa? Malaquias 3. Todo mundo usa Malaquias 3 e ainda usa as 2 coisas que não é para fazer mais. Essas 2 coisas de provar a Deus, de colocar a Deus à prova, e de pensar que Deus vai repreender o devorador se você der o dízimo. Ontem eu expliquei bem claro quem é o devorador no Novo Testamento. O devorador do Novo Testamento é a concupiscência dos olhos, é a carne. Tá? Portanto, se santifique, se controle em todas as coisas da sua vida, porque o devorador está aí. O devorador é o pecado dentro de você, que você tem que dominar sobre ele, não deixar ele dominar sobre você. Amém? Muito bem. O dízimo que nós trazemos hoje é um material permanente, que também existiu no Antigo Testamento e que continua existindo no Novo Testamento, que não é o dízimo de Malaquias 3, mas é o dízimo de Abraão, nosso pai da fé. O nosso pai na fé é Abraão, nosso modelo, né? Romanos coloca isso, Abraão como nosso pai na fé. É o nosso modelo de fé, Abraão. Paulo fala em Romanos que nós andamos nas pisadas de nosso pai Abraão. O nosso pai da fé não é Levi, por isso que nós não somos levitas. O nosso pai da fé não é Arão, por isso que nós não servimos ao sacerdócio levítico. O nosso pai na fé é Abraão. Abraão também deu o dízimo pela fé. E ele deu o dízimo a um homem chamado Melquisedeque. Abra agora em Gênesis 14, 18. Gênesis 14, 18. Nos interessa aqui 3 versículos. 18, 19 e 20. Gênesis 14, de 18 a 20. Quem encontrou, diga amém. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão. Abrão ainda nem chamava Abraão ainda, ele chamava Abrão, porque ele só teve o nome modificado no capítulo 17. Só no capítulo 17 que Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Nessa ocasião ele ainda era chamado de Abrão. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Esse dízimo é o nosso. É o que nós também damos.
Amém? Por quê? Este Melquisedeque, ele é citado na Bíblia só mais 2 vezes. Então vamos ler. Uma vez, ele é citado somente aqui, depois não é citado mais em lugar nenhum, a não ser no Salmo 110. Vamos ver no Salmo 110. Salmo 110. Livro dos Salmos. Salmo de Davi. Salmo 110. Esse salmo é muito importante por todo o seu conteúdo, mas especificamente por 2 versículos, que é um deles é o versículo 1, que é muito importante, que diz assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Em hebraico, esse disse o Senhor ao meu Senhor, em hebraico é disse Jeová para Adonai. Ou seja, o pai disse para o filho. Deus Pai falando com Jesus. Quando Jesus voltou, Davi teve essa visão de quando Jesus voltou para a glória, depois que Jesus viria à terra. Depois que Jesus veio à terra, morreu, ressuscitou ao 3º dia, ao 40º dia depois da sua ressurreição, ele foi elevado às alturas, ele chegou no céu. Quando ele chegou no céu, o Pai disse isso aqui para Jesus: vem cá, meu filho, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o Pai disse também para Jesus o que está no versículo 4. O versículo 4: o Senhor jurou e não se arrependerá. O Senhor aqui é o Pai, Jeová, e ele vai falar para Jesus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Da tribo de Judá, ninguém podia ser sacerdote em Israel. Só podia ser sacerdote em Israel quem fosse da tribo de Levi. Eles eram os sacerdotes levitas. Jesus não era da tribo de Levi, graças a Deus. Senão ia ser uma confusão. Deus é sábio, já sabia disso. Deus já sabia que esse sacerdócio levítico ia ser idolatrado. Por isso ele não deixou Jesus nascer da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, da qual não tinha nenhum sacerdote. Portanto, Deus diz a Jesus: tu és sacerdote para sempre. Porque os levitas não são sacerdotes para sempre. O sacerdócio dos levitas era só para o Antigo Testamento, só para a Antiga Aliança. No Novo Testamento não existe levita. Esse negócio que inventaram de que levita é quem canta em igreja, isso é errado. Não é mesmo. Quem canta em igreja é só cantor. Mais nada. E male male. Viu? Entenderam? O nosso objetivo aqui, sabe qual é o objetivo de música na igreja? O objetivo de música na igreja é simplesmente esse aqui, ó. Por exemplo, né? Esse tom aqui que você está ouvindo chama-se Lá maior. Tá vendo? Se eu cantar uma música, se eu mudar de tom, colocar em Dó maior, aí canta assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Pode ficar bom para alguns, mas vai ficar alto para muitos. Aí vai ter gente aí se esgoelando. Aí então, como músicos na igreja, a gente coloca em Lá maior. Aí abaixa um pouquinho o tom. Você quer abaixar o tom, agora fica: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aí fica um tom que não fica nem muito baixo, nem muito alto, e dá para todo mundo cantar e louvar a Deus. Amém? É só isso que músico faz na igreja. É dar o tom para todo mundo cantar. Não é dar show, não é fazer apresentação. É dar o tom para que todos cantem, como diz no livro dos Salmos, cantai ao Senhor. Para todos cantarem e louvarem o Senhor num tom,
Porque se cada um cantar num tom diferente, vai ser uma bagunça. Então, músico na igreja só para dar o tom, mais nada, mas só isso. Só isso. E só isso. E já é demais. Porque às vezes nem precisava nem ter música. Deus nem precisa das nossas músicas. Viu? E o que nós precisamos mais é de palavra de Deus. Muito bem. Então, levita não existe mais. Acabou. Mas Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Este Melquisedeque é citado também no Novo Testamento. Veja como o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Esse Melquisedeque é citado no Novo Testamento em Hebreus. Vamos para o Novo Testamento para interpretar, à luz do Novo Testamento, o dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque. Você usa o Novo Testamento para interpretar o Antigo Testamento. Primeiro que nós vamos ler é em Hebreus capítulo 8. Primeiro vamos começar em Hebreus capítulo 8, no versículo 1, para complementar isso que eu falei do Salmo 110, 4, que Deus disse para Jesus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, então, no Novo Testamento, para nós diz assim, capítulo 8, versículo 1. Versículo 1 e 2. Amém? Ora, o essencial das coisas que temos dito é... Para um pouquinho nesse aí, Quando o Hebreus entra no Novo Testamento, e quando o Hebreus entra na Bíblia como a inspiração de Deus, como palavra inspirada por Deus, aí ele forma um conjunto com toda a Bíblia. Formando um conjunto com toda a Bíblia, você pega esse versículo aqui, esse versículo é um resumo da Bíblia toda. A Bíblia tem 66 livros. E o essencial que Deus nos diz em toda a Bíblia, de tudo que Ele tem dito, o essencial é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nós não temos hoje sacerdotes, nós temos um único sumo sacerdote. Quem é ele? Quem é ele? Diga esse nome, irmãos. Quem é ele? Jesus. Por isso Paulo diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único. Jesus é o nosso intercessor à destra do Pai. Ele é o nosso sacerdote. Amém? Agora o capítulo anterior, o capítulo 7... fala algumas coisas sobre Melquisedeque, né? Esse é o vento de Pentecostes. Fala algumas coisas sobre Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, estão acompanhando aí? Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Quem veio ao encontro de quem? Foi Abraão que foi ao encontro de Melquisedeque, ou foi Melquisedeque que veio ao encontro de Abraão? Melquisedeque que veio ao encontro de Abraão. Agora vamos mudar a pergunta. Foi você que foi atrás de Jesus, ou foi Jesus que foi atrás de você? Foi você que encontrou Jesus ou foi Jesus quem te encontrou? Jesus não estava perdido, então você não encontrou ele. Quem estava perdido era você. Foi ele que te encontrou. Não viu? O dízimo dos levitas, os levitas tinham que ir ao sacerdote.
Os judeus tinham que ir aos levitas, os judeus tinham que ir aos sacerdotes e entregar a eles o dízimo. Aqui, Abraão entregou o dízimo depois que Melquisedeque é que veio a ele, é que veio ao seu encontro. Os levitas, os judeus davam o dízimo aos levitas para serem abençoados depois. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque depois de ter sido abençoado, é o contrário. Nós não damos dízimo para ser abençoados, nós damos o dízimo porque já somos abençoados. O nosso dízimo não é para ganhar algo, o nosso dízimo é porque nós já ganhamos tudo em Jesus. Diz amém aí, gente. Para mim saber que vocês estão entendendo e estão ficando alegres com isso. Aleluia. Hein? O nosso dízimo não é para ganhar alguma coisa. O nosso dízimo é porque já ganhamos tudo em Jesus. Entenderam? Está vendo como é diferente os dois dízimos? Por isso que um passou. O que tem agora é o de Abraão a Melquisedeque. Então, Melquisedeque foi quem saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, Melquisedeque se interpreta rei de justiça, porque o nome Melquisedeque são duas palavras em hebraico, Meler e Tzedek. Meler, Tzedek. Meler é rei e Tzedek é justiça. Portanto, o significado do nome de Melquisedeque é rei de justiça. Depois também é rei de Salém. Salém era o antigo nome de Jerusalém. Está dando um mau contato aí? Pode desligar a lâmpada aí. O ventilador desligou sozinho, glória a Deus. Pode desligar a lâmpada. Enivaldo, pode desligar, hein?